temos hoje a aula de matemática. Eu sou a Débora, da Secretaria Municipal de Educação, e vou trabalhar com vocês, então, a disciplina de matemática. Vamos lá? Na aula passada, nós tivemos algumas atividades que vocês tinham que fazer em casa, lembra? Nós deixamos as atividades para vocês copiaram, e aí durante a semana vocês tinham que estar executando essas atividades, porque hoje nós iríamos corrigir as atividades, correto? Vamos dar uma olhadinha, vamos relembrar o que foi que nós estudamos na aula passada? O que nós estudamos? Nós falamos sobre os números, sobre os algarismos, aqueles números de 1 a 9 que servem para representar as quantidades. E nós falamos também que existe um número que serve para representar quando nós não temos nenhuma quantidade, que é o número 0. Então, nós temos os números de 0 a 9, que foram os números que nós aprendemos. E nós vimos que com esses números de 0 a 9, que são 10 algarismos, 10 números no total, nós podemos escrever e representar qualquer número. Com esses números, a combinação deles, nós podemos aí criar e representar qualquer número. Criar não, nós podemos representar qualquer quantidade, qualquer número possível que exista. Olha só. E também conversamos com vocês sobre o sistema de numeração, que nós trabalhamos com um sistema de numeração que se chama decimal, que lembra os dedos das mãos, por isso tem esse nome de decimal, que são 10 dedos nas mãos. Por que decimal de 10? Porque os agrupamentos, lembra que nós trabalhamos com os palitinhos? Eles são feitos de 10 em 10 unidades, os agrupamentos feitos. E trabalhamos com vocês a classe das unidades simples. Lembra que a gente falou que os números eles têm que ter uma organização? Eles não podem ficar jogados, eles têm que ter uma organização. E dentro dessa organização, eles pertencem a uma classe das unidades simples. E dentro dessa classe que nós estamos estudando, nós temos 3 ordens. A ordem da dezena, da unidade, da dezena e da centena. Das unidades, dezenas e centenas. Mas nós trabalhamos somente com 2 ordens agora no começo, que são a ordem das unidades e a ordem das dezenas, certo? Lembram disso? Ainda comentei com vocês que algumas pessoas, ao invés de chamar de ordem da unidade, de ordem da dezena, chamam a casa da unidade, a casa das dezenas, que eu comentei que não está errado, que algumas pessoas usam popularmente, em vez de ordem, a casa das dezenas e a casa das unidades. E também comentei com vocês, o que a palavra unidade nos lembra? Unidade vem do número 1, lembra o número 1. Então, significa que é um valor individual, isolado ou sozinho. Isso é unidade. E dezena vem do 10, nos lembra o 10. Ou seja, dezena representa um grupo de 10 unidades. Ok? E a tarefa para casa? Vamos lá no telão, então, para resolvermos juntos as tarefas de casa? A atividade que nós tínhamos, a primeira atividade, era para representar a quantidade de palitos dentro da ordem das unidades e dezenas. Representar a quantidade de palito. Quantos palitos eu tenho neste desenho? Aí nós temos ali a unidade e a dezena, a ordem da unidade e a ordem da dezena. Eu tenho quantos palitos? 1 palito. Como eu represento esta quantidade? Usando, então, o algarismo ou o número 1. Acertaram? Vamos para a próxima. Quantos palitos eu tenho neste desenho? 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Como eu represento com os números esta quantidade de palitos? 5. 5 unidades. Acertaram? Próxima atividade. Quantos palitos eu tenho agora? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos. 6 palitos. O número 6. Ok? Próxima atividade. Quantos palitos eu tenho agora? Vamos contar?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como eu represento agora? Tá correto? Eu posso colocar os dois algarismos dentro de uma única ordem? Lembra? Classe das unidades simples. Cada ordem tem que ter um algarismo. Quando nós juntamos 10 palitos, o que nós temos que fazer? Pegar esses 10 palitos e transferir um palito para uma dezena e 0 unidades, eu tenho o número 10. Então, não está correto eu colocar os dois dentro da mesma ordem. Eu tenho que colocar um número dentro de cada ordem, ok? Próximo. Nossa, quantos palitos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Será que eu contei certo? Tô precisando de óculos já, gente. 16. Tá correto assim? Não, professora, não tá. Por quê? Cada ordem recebe apenas um algarismo. Então, para representar o número 16, eu tenho uma dezena e 6 unidades. Ok? E a quarentena que nós trabalhamos? Os números dentro da quarentena. Vamos lá? O número 40. Como que eu coloco aqui dentro? 4 dezenas e 0 unidades. E como vocês fizeram o número 41? 4 dezenas e 1 unidade. Temos o 42. 4 dezenas e 2 unidades. 43. 4 dezenas e 3 unidades. As dezenas sempre na ordem das dezenas e a unidade na ordem das unidades. 44. 4 dezenas e 4 unidades. E o 45? 4 dezenas e 5 unidades. E o 46? 4 dezenas e 6 unidades. E o 47? 4 dezenas e 7 unidades. E o 48? 4 dezenas e 8 unidades. E, finalmente, o 49, com 4 dezenas e 9 unidades. Essas foram as atividades que nós fizemos para casa. Agora, nós vamos trazer para vocês aí, conversamos sobre a quarentena, o período de quarentena, e aí eu trouxe para vocês o conceito do significado de quarentena. Antigamente, as pessoas usavam a palavra quarentena que realmente significava um período de 40 dias. Então, a pessoa, quando ela era suspeita de alguma doença, ela tinha que ficar por 40 dias isolada. E lá do século XIV é que veio essa origem. Teve uma peste chamada de peste bubônica, no século XIV, lá na França. E aí o rei da França, era uma peste que era transmitida por meio dos ratos, e o rei da França ele impediu que qualquer embarcação, qualquer navio atracasse, que deixasse as pessoas descerem. Então os navios tinham que ficar por 40 dias no mar, sem que as pessoas tivessem contato com as pessoas lá da cidade. Tiveram que ficar 40 dias lá. Então a origem vem dessa época, lá do século XIV. Por 40 dias, e só depois desses 40 dias em alto mar é que eles podiam atracar, descer e ter contato com as outras pessoas. Porque naquela época estudava-se e acreditava-se que dependendo de algumas doenças, 40 dias era o período mínimo que tinha para ter esse afastamento, para ter esse isolamento. Depois isso foi avançando. Até naquela época, a peste bubônica,
ela destruiu, ela matou muitas pessoas na Europa. Então, assim, mesmo com todo esse isolamento, com todos os cuidados que tiveram, foi uma doença que acabou destruindo parte da Europa. E depois disso, ficou esse conceito de 40 dias, chamado de quarentena, quando se tivesse uma doença. Naquela época também foi uma pandemia, porque a doença da peste bubônica se espalhou para todos os lugares. Então, a palavra quarentena vem dessa origem daquela época que aconteceu tudo isso. E eu trouxe para vocês, que nós vamos olhar ali no slide, uma obra de um pintor chamado Pieter Bruegel. Esse pintor, ele retratou nessa obra dele a imagem, o cenário do triunfo da morte. Ele se inspirou na peste bubônica. Vejam só lá, os navios, as mortes, as pessoas. Então eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Pieter Bruegel é um pintor que tem como característica retratar cenas do cotidiano. Ficou muito conhecido na época por isso. E ele fez o retrato dessa peste que eu acabei de falar para vocês, que foi uma doença da onde se originou aí a palavra quarentena. Nós sabemos que hoje ainda existem algumas doenças que exigem esse período de isolamento de 40 dias. Mas que a palavra quarentena, mesmo não tendo necessariamente que durar 40 dias, ainda se usa. Temos que ficar de quarentena. A palavra quarentena, ela é diferente do isolamento social. Quarentena é para aquela pessoa ou um animal, né, que precisa ficar separado dos demais. O isolamento social é para que a gente não tenha contato com o ambiente. E aí a gente acaba usando tudo junto, mas sem problema nenhum. Então, só para saber de onde veio essa origem, e que hoje a gente fala quarentena para qualquer tipo de isolamento que tenha que se fazer referente ou ao ambiente contaminado ou da pessoa contaminada com demais pessoas ou animais, alguma coisa nesse sentido, ok? É só uma curiosidade que nós trouxemos aí para vocês. E aí, falando em quarentena, nós falamos lá do século XIV, nós trouxemos aqui para vocês essa reflexão. Quarentena é um período, é um tempo. Como anda o seu tempo? O que você tem feito do seu tempo? Como está a sua vida? Com esse isolamento, ficando em casa, não ficando em casa? O tempo tem passado mais rápido? Tem demorado mais para passar? Você acha que você está conseguindo descansar? A gente sempre fala, que vontade de ficar em casa. Está conseguindo ficar em casa e descansar? Ou está ficando em casa e está mais maluco ainda, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo? Como está o seu tempo? O que você tem feito dele? Você tem organizado o seu tempo? E aí eu falo para vocês aqui, que é a magia do tempo. Como as pessoas antigamente, como que elas podiam organizar o tempo delas? Como que elas sabiam quando era um dia, outro dia, quando mudava de mês, de ano? Como que elas organizavam o tempo? Não existiam formas de organização antigamente. Então, como que eles conseguiam se organizar? Então, bem antigamente, lá as pessoas usavam observar a natureza. Então, observando a natureza, as pessoas começavam a organizar o tempo. Para fazer a caça, na época em que as pessoas andavam em grupos e os homens saíam para caçar, eles tinham que observar como que estava o clima, como que estava a lua, principalmente os corpos celestes, lua, estrela, como estava o ambiente, para que ele pudesse sair caçar. E eles não podiam errar, porque se eles não conseguissem a caça naquela época, eles passavam fome. Então eles tinham que observar minuciosamente como que acontecia, como que a natureza se comportava, quais eram as ações da natureza que eram repetidas. Então eles observavam a lua, eles observavam o clima. E depois as pessoas também continuaram utilizando-se para pesca, para agricultura, observando a lua e observando a natureza. Até que as pessoas conseguiram inventar outras formas de organização. Inventaram relógio de sol, relógio de água, relógio de areia, e aí foram inventando, fazendo divisão, e conseguiram organizar o tempo,
que é o que nós vamos trabalhar hoje, com a organização do tempo. Mas, antes disso, eu trouxe aqui para vocês uma música, a letra de uma música, de Paulinho da Viola, que fala do sinal fechado. Então, o sinal fechado. Você, com a sua vida, o que tem feito do seu tempo? Vamos ver o que essa música retrata? Vamos lá para os slides? Olá, como vai? Eu vou indo, e você? Tudo bem? Tudo bem, eu vou indo. Correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Me perdoe a pressa. É a alma dos negócios. Oh, não tem de quê. Eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana, prometo. Talvez nos vejamos, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. O que essa música retrata para vocês? A letra dessa música. Duas pessoas que se encontram no sinaleiro, onde o semáforo está fechado, e rapidamente elas, olha, oi, tudo bem? Como que você tá? Como que tá? O que você tem feito? Como está seu tempo? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Precisamos nos ver, precisamos. Mas eu também, desculpe que eu estou sempre correndo, e outro responde, pois é, eu também só ando assim, estou sempre correndo. E geralmente a nossa vida é assim, nós temos tempo para o que realmente nos importa? Nós cuidamos desse tempo? E hoje, com todo esse isolamento social, nós estamos dando muito valor a isso. Precisamos de um abraço, precisamos de uma conversa, precisamos estar perto das pessoas que nós amamos. E muitas vezes, com a correria do tempo, e por não organizarmos o nosso tempo de uma maneira correta, acabamos deixando tudo passar muito rápido. E aí ficamos sempre, quanto tempo? Pois é, quanto tempo? E o tempo vai passando, porque o tempo não perdoa, ele continua. E hoje, para organizar o nosso tempo, nós temos os calendários. Os calendários nos ajudaram a nos organizar, com dias, com mês, com ano. Dentro de cada dia aí nós temos os horários, né? As horas. Então, o calendário, ele permite que a gente possa, graficamente, de uma forma que a gente possa desenhar, possa escrever, a organização do tempo. Vamos para um calendário? Olha lá. Calendário de 2020. Quem diria que o nosso tempo neste ano seria desta forma? Olha lá. Este é um calendário. Observando este calendário de 2020, nós temos os meses em um calendário, dentro do calendário. Quantos meses nós temos em um ano? Olha lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quantos meses? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 meses. Dentro de cada mês, esses 12 meses compõem um ano. Dentro de cada mês, nós temos dias. E dentro também nós temos as semanas, que elas vêm de domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Ou sexta-feira, né, gente? Olha lá, sexta e sábado. Temos as semanas. E temos os dias. Todos os meses têm a mesma quantidade de dias? O que vocês acham? Vamos observar o mês de janeiro. Quantos dias tem o mês de janeiro? Olha lá, qual é o último número? Vai do número 1 até o número 31. Então, janeiro tem 31 dias. Fevereiro tem quantos? Do 1 ao 28 dias. Março, 31 dias. Abril,
30. Se nós observarmos todos os meses, nós temos, tirando fevereiro, ou um mês tem 31 dias, ou um mês tem 30 dias. 30 ou 31 dias. E o mês de maio? Quantos dias tem? Este mês agora que nós estamos. O mês de maio começou numa sexta-feira, no dia 1º, e ele termina num domingo, no dia 31. Então, ele tem 31 dias, o mês de maio. Agora, eu vou ensinar para vocês uma coisa bem simplesinha. Eu pedi até para vir aqui. Nós vamos usar a nossa mão para identificar. Ai, mas e se eu não estou com o calendário na mão, como que eu sei se esse mês tem 30 ou tem 31 dias? Isso é algo que foi ensinado pelas pessoas bem antigas, mas que dá certo. Então, assim, você fecha a sua mão. Quando você fecha a sua mão, você tem os ossinhos da mão. E no meio você tem aqui as lombadinhas. Você começa sempre com o primeiro ossinho, começando com o mês de janeiro. Sempre que cair em cima do ossinho, você vai intercalar o osso, o meio, o osso, o meio, o osso, o meio, o osso, e do outro lado começa o osso de novo, o meio, o osso, o meio. Até dar todos os meses. Quando cai em cima do osso, tem 31 dias. Quando cai no meio, ou é fevereiro, que tem 28 ou 29, que eu já vou explicar para vocês, ou é 30 dias, ok? Vamos ver se dá certo? Ó. Janeiro, 31. Fevereiro, 28 ou 29. Março, 31. Abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Aí eu venho para outra mão. Agosto, começa no ossinho, 31 de novo. Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. Dezembro, 31. Quando tiver na dúvida, usa os ossinhos da mão para você saber, esse mês... A única que você não vai ter certeza é fevereiro, daí, né? Se é 28 ou se é 29, mas eu já vou explicar. O restante ou é 30 ou é 31. Caiu em cima do osso, é 31 dias. Caiu no meio, é 30. É só um macete para ajudar vocês a se localizarem quando vocês estiverem na dúvida. Esse mês, o pagamento vem no último dia do mês, mas ele tem 30 ou tem 31 dias? Deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março. Ok? Isso é só uma dica, uma curiosidade. Vamos lá agora. A primeira atividade de hoje. Essa atividade, eu vou pedir que vocês copiem e façam em casa, ok? E eu vou deixar 3 minutinhos para que vocês copiem essa atividade. Observando um calendário, responda. Quantos meses tem um ano? Vocês vão pegar o calendário de 2020 ou qualquer calendário, mas vamos pegar um atual, de 2020. E aí vocês vão contar, nós já fizemos a atividade aqui oralmente, mas vocês vão contar quantos meses tem um ano e vão registrar com os números dentro da ordem da dezena e dentro da ordem da unidade, ok? Quantos meses tem um ano?
Segunda atividade para casa. Observando um calendário, responda. Quantos dias tem um mês? Professora, por que você fez 3 desenhos de unidade e dezena? E lembra que nós comentamos que nós temos meses com tantos dias, meses com tantos dias, e tem um mês específico que ele tem dias diferentes. Então, para vocês registrarem aí, no de 2020, quantos dias tem um mês?
Próxima atividade. Antes de ir para a próxima atividade, deixa eu trazer para vocês aqui. Lembra que eu comentei que nós temos os meses com 31, com 30 e fevereiro nós temos alguns anos em que ele tem 28 dias e alguns anos que o mês de fevereiro tem 29 dias. Acontece que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. Então, vamos supor, agora em 2020 ele tem 28 dias, né? Então, vamos supor que esse seja o primeiro. Eu não me lembro qual foi o último ano que teve 29 dias. Mas eu sei que de 4 em 4 anos, ele fica 4 anos tendo 28 dias. E depois, no 5º ano, ele tem 29 dias. Daí, de novo, 4 anos tendo 28 dias, o mês de fevereiro. E depois ele vem tendo 29 dias. Esses anos em que o mês de fevereiro tem um dia a mais, nós chamamos de anos bissextos. É o nome deste ano em que o mês de fevereiro tem 29 dias. Para resolver a atividade anterior, em que eu peço que vocês observem o calendário e coloquem quantos dias tem cada mês, vocês vão observar no ano de 2020 quantos dias tem o mês de fevereiro no ano de 2020, ok? E os outros meses, janeiro, fevereiro, março, abril, aí vocês vão ver quantos dias tem os meses, ok? E aí fica uma pergunta, uma reflexão, só para a gente pensar um pouquinho, brincar um pouquinho. Se eu nasci no ano em que fevereiro tinha 29 dias, e aí, gente, quando é que eu comemoro o meu aniversário se no outro ano não tem dia 29? Só daqui 4 anos de novo. Eu vou comemorar o meu aniversário quando? Para vocês pensarem. E daí vocês comentam com a professora depois quando voltar às aulas. Quando eu comemoro? Já imaginou? Nasci dia 29 de fevereiro. No outro ano não tem dia 29. Quando eu vou comemorar o meu aniversário? Eu vou esperar 4 anos para comemorar o meu aniversário? Fica essa reflexão aí para vocês. Falando em aniversário, vamos para a terceira atividade? Para a terceira atividade para a casa de hoje. Responda. Que dia é seu aniversário? E aí você vai colocar os números que correspondem ao seu aniversário dentro da ordem da dezena e dentro da ordem da unidade. Que dia é o seu aniversário?
Essas atividades que eu acabei de mostrar para vocês é para que vocês calmamente façam durante a semana, observem o calendário e também para que vocês reflitam sobre o que vocês têm feito do tempo de vocês. Muitas vezes nós reclamamos que estamos com falta de tempo, mas será que nós organizamos esse tempo? Estabelecemos o que é prioridade? Eu trouxe aqui para finalizar a aula de hoje um slide que também é de uma canção de Caetano Veloso. E essa canção, ela fala, o título dessa canção é Oração ao Tempo. E aí vem escrito assim: por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo. Dizem que a única borracha da vida é o tempo. E o tempo ajuda a cicatrizar, ajuda a aprender, a evoluir, mas nós precisamos sempre cuidar com o que estamos fazendo do nosso tempo. Então, para essa semana, deixo para vocês essas atividades, que vocês utilizem o calendário, que vocês respondam às atividades e que vocês reflitam sobre o que vocês têm feito do tempo de vocês. Um beijo enorme, obrigada pelo carinho e até a próxima aula.